Convido agora Emerson Tadeu Grigoletti, advogado especialista na matéria. Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson Grigoletti. Eu sou advogado já atuante há 15 anos, especialista na área de Direito da Tecnologia da Informação e Direito Digital. Agradeço, primeiramente, o convite e a abertura do Ministério Público Federal, na pessoa do doutor, aqui representado o doutor Ailton Benedito, para tratar desse assunto, né, que é algo que eu posso dizer seguramente que já bate às portas do judiciário já há muito tempo, né? Não é algo tão novo quanto se imagina, né? Essa questão das fake news, desse controle de conteúdo e essa classificação de conteúdo que é disponibilizado nas redes sociais, né? É uma prática que, aliás, já vem sendo feita pelo Facebook, em especial, já há algum tempo. Então, eu vim tratar e trazer algumas informações relacionadas a isso, de modo geral, de processos que tramitam no Brasil inteiro, tentar levar um pouco de conhecimento e, sobretudo, uma noção maior da importância da liberdade de expressão e o quão esse direito pode afetar vários outros direitos de usuários, né? Milhares de pessoas que foram lesadas, né, objetivamente, prejuízos de dano moral, prejuízos de dano material, pessoas que literalmente tiveram seu labor rompido, né, em virtude dessa derrubada de páginas, esse banimento, bloqueios consecutivos que aconteceram nas redes sociais, que é algo que já não vem acontecendo de hoje, né? Já há mais ou menos 2 anos e meio isso vem acontecendo, e eu acredito que o auge chegou justamente nesse momento, sobre uma, entre aspas, justificativa de que isso seria plausível e aceitável, desde que o conteúdo a ser controlado se referisse a fake news, né? Eu trouxe inicialmente infelizmente não vou poder conseguir falar tudo, que eu queria um assunto muito complexo, né? Demandaria aí mais tempo, inclusive a gente poderia falar uma palestra de 2, 3 horas aí, inclusive, né, um assunto muito amplo, mas eu vou tentar resumir para vocês o que anda acontecendo dentro do judiciário, e inclusive eu trouxe uma frase que eu acho bem pertinente, né, de um filósofo e economista inglês, né, o John Stuart Mill, que diz o seguinte sobre a liberdade de expressão, ainda lá em meados de 1800, no ano de 1800. Se a humanidade toda tivesse apenas uma opinião e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária à humanidade, não seria mais justa, silenciando aquela pessoa, do que ela, se tivesse esse poder, seria justa em silenciar a humanidade. Era uma opinião, uma posse pessoal sem valor, exceto para o seu proprietário. Mas o peculiar, o mal de silenciar a expressão de uma opinião, é que se está roubando a raça humana. A posteridade, bem como a geração existente, aqueles que a detêm. Se a opinião for certa, eles são privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se errado, eles perdem o que é quase tão benefício, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade produzida pela colisão do erro. Um colega disse, eu gosto muito desse trecho, desse filósofo, e ele, uma vez conversando em um debate jurídico, ele disse, Emerson, mas isso é uma visão muito romântica, né? Muito apaixonada da liberdade de expressão, quando a gente tenta verificar as consequências também, né, do excesso do uso da liberdade de expressão, o abuso da liberdade de expressão que possa ocorrer, resultar em algum dano a outrem. Então, eu falei, bom, dentro disso, vamos tentar fazer uma análise jurídica e observar o que o nosso direito, o que o ordenamento jurídico brasileiro diz a respeito dessa liberdade de expressão, desses limites, e até onde pode ir o poder de uma empresa privada, como o Facebook para agir da maneira como vem agindo no Brasil. Tá?
Bom, como eu havia dito, né, em 2016 nós começamos a ter ciência e fizemos levantamento de várias páginas, a princípio algumas de conteúdo humorístico, outras com viés evidentemente de direita, vamos dizer assim, e outras sem viés nenhum, tá? Onde essas páginas começaram a sofrer, lá em 2016, bloqueios temporários, né, que variavam entre 3, 5, 7 até 30 dias. O que são esses bloqueios parciais? A conta era suspensa e a pessoa não conseguia publicar, ela mantinha-se no ar, só que a pessoa não conseguia trabalhar dentro do perfil ou da página que ela tinha. Essa prática do Facebook, depois que foi implementada, ela começou a ficar mais agressiva. E, posteriormente aos bloqueios, começaram a vir os primeiros banimentos de páginas, né? Ou seja, se aplicava inicialmente esse bloqueio e, posteriormente, né, simplesmente a rede social bania permanentemente a página ou o perfil pessoal dessa pessoa, tá? No começo, em 2016, eles traziam algumas justificativas mais singelas, né? E ao longo do tempo isso foi se tornando um pouco mais agressivo. Inclusive eu trouxe algumas imagens de prints, né, que indicam como que foi a evolução dessas penalidades que eram aplicadas pela rede social. Bom, quando a gente fala de liberdade de expressão, eu acho que, como o nosso foco nesse momento, pelo menos o meu aqui seria exclusivamente jurídico, eu gostaria de indicar, até para fins de esclarecimento, indicar para o público em geral, algumas normas que são violadas, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro que se referem a essa questão desse controle e classificação de conteúdo que, no final, na minha análise final, importa em censura, sim, e a violação da liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Bom, em primeiro lugar, nós podemos citar a Constituição Federal, né? Existe também o Pacto de São José da Costa Rica, que também prevê a liberdade de expressão, incluindo alguns determinados limites, né? O Marco Civil da Internet, que é uma norma regulatória específica dessa questão, os prestadores de serviços de aplicação, como é o Facebook. Temos também aí o Código do Consumidor, que regula essas relações, e também o Código Civil. Então, tudo bem, vamos dar uma analisada bem superficial no que cada um desses dispositivos legais, dessas normas, prevêem acerca da liberdade de expressão. Em relação à Constituição Federal, artigo 1º, um ponto que a gente deveria tocar aqui. Em relação à soberania nacional, poucas pessoas sabem, mas dentro dos termos e condições de uso da rede, toda vez que você ingressa na rede social, você é oferecido uma espécie de contrato, que eles chamam de termos e condições de uso. E analisando esses termos e condições de uso, nós identificamos algumas cláusulas gravíssimas, que inclusive violam a soberania estatal. Vou dar um exemplo. O Facebook, em uma cláusula específica, ele diz que as relações daquele contrato, os direitos e obrigações das partes, ou seja, do usuário e do Facebook, eles são regulados através da Digital Millennium Act, que é uma norma norte-americana, ou seja, é celebrado um contrato dentro do território nacional, pasmem, né, utilizando-se uma norma norte-americana, impondo a aplicação dessa norma, né, impondo direitos à rede social e deveres ao usuário com base numa norma norte-americana, né. E isso a gente vê que é a primeira coisa bizarra dentro desse contexto jurídico todo que a gente vê, que viola, obviamente, a soberania nacional. Tá? Então, a gente indica esses dois artigos, o artigo 1º da Constituição Federal, inciso 1, e o 170, inciso 2, que tratam da soberania nacional. Especificamente em relação à liberdade de expressão, nós temos lá o artigo 5º, né, inciso 4, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o artigo 9º, que diz: é livre a liberdade de expressão, de atividade intelectual, artística, científica, etc. O artigo 220 vem complementar, especificar as formas que esse direito é exercido, né? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação. E o parágrafo 2º finaliza dizendo o seguinte, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Bom, quando a gente pensa em Constituição, ela não costuma ser uma norma que a gente diz no direito, uma norma de eficácia plena, né? O que isso significa para as pessoas de modo geral? A gente não consegue auto-aplicar essa norma porque ela dependeria de uma regulamentação.
Certo? No caso do Brasil, houve uma regulamentação posterior dessa norma, e aí a gente pode citar, em primeiro lugar, só um minuto, o Marco Civil da Internet, que regulamentou esses limites, vamos dizer assim, da liberdade de expressão. Bom, em primeiro lugar, o Marco Civil da Internet ele garantiu, né, e reafirmou a obrigação do Poder Judiciário e do Legislativo e do Executivo em garantir a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, nos termos da Constituição. Em segundo lugar, em nenhum dispositivo do Marco Civil da Internet se permitiu, de forma direta ou indireta, que o Facebook tratasse ou qualquer outra rede social ou qualquer outro prestador de serviço de aplicações ou de conexão da internet. Não há nenhuma previsão legal de que eles possam, direto ou indiretamente, exercer controles e classificação de conteúdo. E nem poderia ser diferente, não é? Porque, a partir do momento que a gente autoriza uma empresa privada, ou, se fosse numa situação até mais grave, o Estado, a controlar e classificar conteúdos, nós estaríamos, literalmente, regularizando a censura. Tá? No Marco Civil não existe. Ao contrário disso, do entendimento que a gente pode extrair do que dispõe o Marco Civil, é que, no artigo 19, especifica-se o seguinte: com o intuito de preservar, de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais. Ou seja, o único dispositivo que permite que a rede social faça alguma coisa, tá, seria esse. E, como vocês podem ver, a norma é extremamente clara em dizer o quê? O prestador de serviço de aplicação, como é o Facebook, ele somente pode, a atitude dele, o controle de conteúdo, por exemplo, ele poderia sim tirar o conteúdo mediante uma ordem judicial. Tá? É um requisito da lei. A lei, em momento algum, ela garantiu que um prestador de serviço de aplicação pudesse retirar o conteúdo por mera análise dele. Né? Tanto é que esse artigo 19 impõe que a rede social, ou esses prestadores de serviço de aplicação, ele somente será penalizado se ele não cumprir a ordem judicial. Tá? Pelo contrário, se uma pessoa, vamos trazer uma situação concreta para vocês entenderem melhor. Uma pessoa... Vamos supor que eu tenho meu Facebook e, de repente, alguém cria uma postagem ofensiva em relação a mim. O Facebook pode lá simplesmente tirar, não, vou preservar os direitos do Emerson, eu vou me intitular legítimo daquele direito e ir lá e retirar esse conteúdo. Não, ele pode fazer isso? Em momento algum, né, repito, nem no Marco Civil na Internet, nem na Constituição Federal, nem no Pacto de São José da Costa Rica, existe essa previsão legal. O que o ordenamento jurídico brasileiro impõe é que viabilize o meu direito de defesa, de eu buscar o judiciário para entrar com uma ação, né, informando essa ocorrência, a prática de um delito, uma difamação, uma injúria, uma calúnia, e eu, através das provas e elementos que eu tenho, comprove para o juiz que isso ocorreu e o juiz determine a retirada desse conteúdo. Por que o juiz? O juiz, existe todo um instituto, um ordenamento jurídico inteiro que regulamenta a profissão da magistratura, justamente para garantir uma imparcialidade. Né? Como que a gente pode permitir e admitir que uma empresa privada exerça esse poder de polícia e esse poder de Estado-juiz para definir o que pode ou não ficar na rede? Né? Sobretudo em virtude desse artigo, que nos dá a entender claramente que apenas mediante ordem judicial eles podem fazer algo. Então, nessa situação, se o juiz determinar que aquele conteúdo que me ofendeu fosse retirado e o Facebook não atender, aí sim ele será responsabilizado. E, por via inversa, a lei, inclusive, dá uma imunidade ao Facebook, por exemplo, uma rede social, que é a que a gente está debatendo aqui no caso. A título de exemplo. A lei possibilita, inclusive, que se o Facebook cumprir essa ordem judicial, ele não vai ser responsabilizado. Certo? Ele vai lá e retirou o conteúdo. Então, assim, qual seria a justificativa para o controle de conteúdo e classificação de conteúdo exercido por uma rede social? Mesmo que a título de fake news,
mesmo que a título de contrato, que é uma coisa que eles utilizam muito, né, nos processos, eles costumam falar isso e dizer que a justificativa maior da rede, o que autorizaria a rede a realizar esse controle e classificação de conteúdo, estaria embasado nos termos e condições de uso deles, né? Então, eu vou trazer um exemplo claro aqui, né? Inclusive, eu gostaria de, inclusive, apresentar, dizer que tudo isso que eu estou dizendo não são informações vagas, não são subjetivas, né? Tudo isso pode ser comprovado em processos judiciais que estão em trâmite por todo o país, das quais, inclusive, eu gostaria de pela ordem, pedir uma autorização para o Ministério Público para apresentar, inclusive, a listagem desses processos onde se discute essas situações, tá? Para fins de comprovação de tudo que eu estou dizendo aqui, que não há nada subjetivo em relação a esses argumentos. É uma análise plenamente jurídica. Vamos verificar o seguinte, então. O Facebook se intitula legítimo e competente para regulamentar conteúdo, e dentro dos seus termos e condições de uso, ele diz o seguinte, que os considerados discursos de ódio não podem permanecer na rede e podem sofrer um controle de conteúdo, ou seja, um bloqueio ou mesmo um banimento ou deleção da página. Pois bem, o que vocês veem dessa imagem? Sejam bem sinceros. Desse cachorrinho. Muito fofucho, né? Ou é o cachorro do Bolsonaro, alguma coisa assim, né? Deve ser, né? Mas, curiosamente, eu estou fazendo uma piada até para quebrar um pouco, porque o assunto é muito sério, né? Mas, enfim, esse cachorrinho fofo aqui, tá, foi objeto de um banimento de uma página do Facebook, né? Inclusive, eles colocaram lá, né, quando a pessoa tentou entrar na página, eles colocaram da seguinte maneira: removemos algo publicado por sua página. Removemos essa publicação porque ela não segue os padrões da comunidade do Facebook. Quando você clica nos padrões, aparecem os termos e condições. Aí a pessoa falou, mas o que essa postagem fez de errado? Aí ele clica em continuar. Segundo o Facebook, essa postagem violou o seguinte: a sua página X foi removida por violar os termos e condições de uso. Uma página do Facebook é uma presença distinta usada unicamente para termos comerciais ou promocionais. Entre outras coisas, páginas que incitam ódio, são ameaçadoras ou obscenas, ou um grupo que não são criadas, que não são permitidas, né? Páginas que atacam um indivíduo ou um grupo, né, não autorizado também são removidas. Se sua página foi removida por qualquer um dos motivos acima, tá, ela não será reintegrada. A continuidade do uso incorreto do serviço do Facebook pode resultar em perda permanente da sua conta. O usuário não consegue ali fazer outra coisa senão clicar em li a mensagem assim e me confirmar. A partir do momento que ele confirma, sua página está banida, tá? Por causa desse tremendo discurso de ódio, tá? Aparentemente, pode parecer bastante engraçado, né, a gente falar isso, e realmente, quando eu comecei a fazer um estudo dessas situações no Brasil, eu fiquei realmente horrorizado, e eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas aconteceu. Essas informações são oriundas de processos judiciais, são informações oficiais de muitos desses processos aí, patrocinados por inúmeros colegas aí, advogados por todo o Brasil, né? E quando a gente fala sobre isso e a gente dá risada, a gente esquece do quão importante essa liberdade de expressão é e o quanto ela pode atingir o direito das pessoas. E aí a gente entra num segundo ponto, tá, que vai tratar das relações de consumo entre o Facebook e esses usuários e etc., entre outras redes sociais também. Bom, quando a gente fala, faz essas brincadeiras a respeito desse cachorro, né, a gente não leva em consideração o que há por trás dessas relações de consumo dos usuários para com as redes sociais de modo geral, tá? Não apenas o Facebook, o Twitter, o YouTube, as maiores, entre as menores também, várias outras redes sociais. Essas redes sociais, elas vivem basicamente de algo chamado publicidade, tá? Essas páginas, a maioria dessas páginas que acabaram ajuizando a ação, ou esses perfis pessoais, elas têm muito mais direitos do que a liberdade de expressão ali, a liberdade de se manifestar. Elas exerciam, acreditando no cumprimento dessa liberdade de expressão, elas exerciam labor dentro das redes sociais, né?
Os perfis pessoais, por si próprios, eles já geram uma série de direitos das pessoas, como, por exemplo, direitos de bens imateriais. Né? Vocês já pararam para pensar qual é o valor do seu Facebook em relação às imagens que vocês têm, as postagens que você faz no domingo de família, almoçando, com a namorada, com o marido, com a esposa, os amigos, filhos, família, os relacionamentos, as pessoas que você cria lá, de relacionamentos novos. Tudo isso o direito reconhece como um valor, ainda que imaterial, né? Uma espécie de bem material que há uma valoração e que muitas pessoas muitas vezes não pensam, olha, eu vou fazer um backup permanente do Facebook, que vai que de repente ele deleta a minha página ou o meu perfil de imediato e eu fique sem ela mais. Ou seja, uma deleção de um perfil que seja, ou de uma página, pode causar várias violações de direitos imateriais, de bens imateriais dessas pessoas, gerando dano moral, por exemplo. Tá? Danos materiais. Ah, Emerson, mas e as pessoas que não pagam, que não têm nenhuma atividade remunerada? Bom, será mesmo que as pessoas não pagam? Inclusive, aí entra numa questão se todos os usuários do Facebook se aplica ou não o Código Consumidor, em virtude do Código Consumidor dizer que apenas os serviços remunerados são considerados dentro de uma relação de consumo, né? Bom, o Facebook tem a remuneração direta daqueles que pagam pelos serviços de impulsionamento através de curtida, e aqueles usuários comuns que não pagam também gozam do mesmo direito e proteção legal do Código Consumidor. Justamente porque eles são a presença desses usuários acabam remunerando o Facebook indiretamente. Todo mundo que já navegou um pouquinho pelo Facebook, você vai passando, você vê vários aqueles links patrocinados, anúncios patrocinados, vocês não veem? Pessoas que estão divulgando serviços, produtos, joguinhos, outros serviços, inclusive, fazem patrocínio. Então, o Facebook tem a remuneração indireta disso. Então, se aplica o Código Consumidor, mesmo para nós que não somos pagantes direto, porque indiretamente nós remuneramos a rede. Bom, e se a gente pensar em relação à aplicação do Código Consumidor, a gente tem que ampliar um pouco mais essa questão desse controle de conteúdo, né? Vamos dizer assim. Os termos e condições de uso, uma coisa muito comum que as pessoas perguntam, né? Olha, eu tive a página banida e um perfil banido, mas eu aceitei aqueles termos e condições, né? Eu não posso reclamar. Se baniram minha página por discurso de ódio, se baniram minha página por eu ter ofendido, feito uma fake news, o Facebook poderia fazer isso. Bom, o legislador não entende dessa forma, e o Código Consumidor ele estabelece que as cláusulas devem ser claras, transparentes, e não pode haver abusividade nas cláusulas. É a mesma situação de que, se você vai, por exemplo, a título bem simples, empiricamente falando, você vai fazer um contrato de um empréstimo no banco, você não pode chegar lá e simplesmente permitir o banco virar para você e falar, olha, eu vou fazer um empréstimo para você, mas eu vou colocar 150% ao mês de juros. Ele pode fazer isso? Não, ele pode. Inclusive, esse contrato, por possuir ilegalidade, ele pode ser sujeito a uma nulidade judicial. Entrar com uma ação, revisar esse contrato e declarar a nulidade desse contrato pela abusividade. A situação do Facebook é bastante semelhante em relação a isso. As cláusulas que forem consideradas ausentes ou ilegais, como, por exemplo, que não transmitirem transparência, que não transmitirem objetividade na sua execução, elas são passíveis de anulação. São passíveis de anulação e são passíveis de reformas, tá? Perante o Poder Judiciário. Bom, e como que são as cláusulas do Face? É como nós dissemos e mostramos ali nas imagens. As cláusulas dos termos e condições do Facebook são extremamente subjetivas. A gente não consegue criar olha, mas exatamente o que é o discurso de ódio, né? E não só as cláusulas contratuais, como exemplo, o discurso de ódio, a violência, eles dizem um outro termo também, o ódio de grupos, alguma coisa assim, sabe? Tudo muito subjetivo, né? Que abre um leque absurdo para eles fazerem um controle muito maior do que em tese ele poderia, como nós já dissemos, eles não poderiam fazer isso de forma alguma, nem se tivesse previsão contratual, no entendimento que a gente tem dentro do que existe de legislação, né, e dessa jurisprudência que já vem, inclusive, condenando em vários processos do Facebook a reestabelecer páginas, a indenizar essas pessoas. Essas cláusulas podem ser revisadas e elas acabam acertando também direitos materiais das pessoas, não só esses imateriais que a gente falou, mas também danos materiais. É muito comum que as páginas, por exemplo, das pessoas, né, esse pessoal que tem meio milhão de seguidores, 1 milhão de seguidores, 10, 15 milhões de seguidores, elas ganhem dinheiro através daquilo, elas laborem com aquilo, né? Muitas delas elas conseguem fazer dinheiro dentro da rede social usando recursos como o Audience Network,
que não é tão conhecido, mas as pessoas que geralmente mexem com páginas podem fazer essa exploração dentro dela, como também em relação a fazer, obter renda através de links externos com outros blogs. Por exemplo, a pessoa tem um blog separado, né, do Facebook, ela pega o link do blog, coloca dentro do Face, o Facebook, devido à quantidade de usuários dessa página, vai ser encaminhada essa publicação para os usuários, aumenta a quantidade de usuários para clicarem naquele link e vai aumentar o tráfego do blog. E a pessoa ganha conforme a quantidade de pessoas que trafegam nesse blog. Isso gera renda, né? Algumas poucas, né? Essas rendas variam muito. Por exemplo, existem usuários que ganhavam em torno de R$500 por mês através da exploração dessas atividades publicitárias. Existem usuários que ganhavam R$1.000, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês. Pagavam impostos, inclusive, com isso, né? Recolhiam dinheiro para o Estado, pagando seus impostos, abriram empresas com isso para explorar essa atividade publicitária. Enfim, trabalhavam com isso, dia e noite trabalhando. E vocês imaginem essa situação, qualquer pessoa aqui, né, só se coloque no lugar desse pessoal que perdeu página. Do dia para a noite, você é mandado embora do seu serviço e você não recebe absolutamente nenhum real. E tudo aquilo que você construiu, você perde do dia para a noite. É grave isso, né? E aí a gente começa a pensar o quão grave é essa violação da liberdade de expressão e o quanto ela pode atingir também outros direitos, como esses que a gente narrou aqui. Bom, infelizmente o tempo é curto, né? Eu espero ter colaborado com algumas informações aqui, né? Vou apresentar, inclusive, esses processos, a relação de todos esses processos que discutem essas situações, né? Trazem à baila uma situação muito grave. Gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter colaborado um pouco para o entendimento dos senhores e dizer a minha opinião estritamente jurídica, tá, em relação a essa questão, é que qualquer forma de controle de conteúdo ou classificação é censura, seja sobre o mote da fake news, seja do mote do discurso de ódio, é censura. Isso não pode ocorrer e a legislação é extremamente clara ao atribuir essa competência do que pode ou não ficar disponibilizado numa rede social ao Poder Judiciário. Apenas um juiz pode determinar se isso pode ou não, se isso é ou não crime e se deve ou não ficar na rede. Nenhuma empresa privada e nem mesmo o Estado, por si só, sozinho, né, e aí eu digo executivo, legislativo, poderia exercer esses controles que a rede vem exercendo e lesando tantas centenas de milhares de usuários país afora. Tá joia? Espero ter colaborado com o debate e obrigado. Doutor Emerson, obrigado pela sua exposição.